uma necessidade, né, na verdade. Os tempos eram outros, anos 80, e o meu pai já fazia esse trabalho. Não dava para fazer sozinho, até porque a dificuldade era grande, né? Os recursos eram outros, e ele já foi inserindo a gente dentro desse trabalho. Fosse ali para ir pegando os contatos de cliente, preenchendo contratos, e até mesmo tomando conta do laboratório, do estúdio, porque nós tínhamos estúdio, né? Então o envolvimento ele veio meio que forçado, na verdade. Também nem me interessava muito por aquilo lá, não. Eu trabalhava porque tinha que trabalhar. Era de onde vinha o ganha-pão. Mas não, aquilo ali era uma obrigação. Aí, de repente, você vê e fala assim, poxa, não, isso aqui é a minha realidade, é algo que eu gosto. Então foi assim, a entrada foi dessa maneira, não foi por olhar e me apaixonar por aquilo que eu via, mas sim por estar dentro e acabar entendendo, acabar apaixonado por aquilo lá, né? Você ter aquele despertar e falar assim, poxa, isso aqui é interessante. Era a época mesmo que a fotografia em si, ela não era tão popular. Ela era popular porque ela estava na casa de todo mundo, mas não era tão popular porque nem todo mundo tinha condições de tirar, e se tivesse também, não fazia bem feito. Né? Então nós tínhamos bastante trabalho, tinha bastante fotógrafos em Piracicaba, como tem até hoje. Mas nós tínhamos aquela rotina de fazer fotos de batizado, por exemplo. Tinha toda uma escala nas igrejas e tinha finais de semana que nós tínhamos 3 igrejas para estar. Então tinha que estar eu em uma igreja, meu pai em outra, minha mãe em outra. E cada um dos 3 com um ajudante que era para poder coletar os nomes, endereços onde ia entregar as fotos, fazer os acertos de quem tivesse que pagar. Então naquela época era a família inteira envolvida, saía todo mundo cedo, voltava na hora do almoço e cada um ajeitando suas coisas, né, para depois dar certo o negócio. Todo ano, os fotógrafos de Piracicaba iam para Pirassununga, isso. Iam para lá para fazer as coberturas da formatura desses caras. Um fotógrafo ia lá, todo ano, fechava aquele pacote e dizia, por exemplo, assim, não, poxa, eu tenho 1.300, não tem problema, vou trazer 50 fotógrafos. Mas eu preciso de auxiliar, eu trago 30 auxiliares. Mas todos tinham que estar no mesmo nível. Nesse meio, meu pai passou a fazer parte, passou a me levar. Eu passei a conhecer outros fotógrafos e nós tínhamos alguns que eram aqueles que dominavam o ambiente, né? Então nós tínhamos Penati, tinha Nelson, que muitos deles até hoje estão por aí. Nós éramos bem ligados àquela turma Penati, sabe? Tem um cara que, nossa, eu acho que foi um cara que sempre gostei muito. Para mim aquele cara era louco, mágico. Que é o Sidney, hoje continua aqui em Piracicaba, vem voltando aos poucos com fotografia. E essa galera, eles não mediam esforços em ensinar a gente, em vir falar de abertura, velocidade, luz. Toda essa turma aí era muito legal, então eles dividiam com a gente ali. Eles faziam questão de levar junto. Poxa, era uma época onde a demanda era alta. E ninguém se importava em um ajudar o outro. Poxa, estou com 2 casamentos aqui, preciso... não, pode deixar, eu faço um para você. Aí quando eu precisar, você faz outro para mim. Poxa, estou precisando... Trocava o serviço. Pô, não me empresta seu filho para fazer iluminação para mim? Ô, preciso do seu filho, vai fazer foto comigo e tal. E nesse meio aí a gente ia aprendendo. Então, tinha muitos nomes mesmo que a gente olhava e se inspirava porque eles estavam anos-luz na nossa frente. Eu ia fazer umas fotos de casamento antigamente, o cliente me contratava para fazer 36 fotos. Como tinha alguns clientes, porque também é bem ostentação isso daí. Esse álbum tem 36, o meu tem 60. Então, tinha aquele que queria te contratar para 60, 100 fotos. Quando o cara falava para mim de 100 fotos, eu olhava para a cara do meu pai e falava assim, estamos mortos. Para fazer 100 fotos, nós vamos... Hoje eu vou no civil entre... o noivo assinar e a noiva assinar, eu tiro 10, 15, 20 fotos só naquele momentinho de assinatura, de ler isso, aquilo, tal, papapá. Tudo mudou. Teve uma vez eu dei uma sorte imensa, porque fotografia também às vezes é questão de sorte. Eu fui fazer um casamento, meu pai não podia estar,
tive que ir lá para fazer o quebra-galho. E eu estava com aquela câmera que era aquela que raramente ele me deixava usar, mas era a que eu mais gostava, porque ela me dava essa liberdade, abertura, velocidade. E o meu pai era aquele cara de vanguarda, mas aquele linha dura, era do jeito que ele tinha ensinado, era do jeito que ele faria, pronto e acabou. Então de vez em quando você dava uma escapadinha, dava uma experimentada ali, e eu dei uma sorte imensa, porque eu fui fazer a foto do champanhe, o noivo abrindo a champanhe, e eu cliquei exatamente a hora que a tampinha da champanhe saía com espuma. E numa velocidade muito louca, e o negócio ficou lindo. Pena que eu não tenho mais esse registro, porque foi assim lá para os anos 90. Mas foi aquela coisa que, naquele momento, eu entendi que se experimentasse mais, se tentasse mais, conseguia fazer uns negócios bem diferentes. Tudo bem. Aquela foto para fazer hoje, naquelas condições, era pura questão de sorte. Para fazer uma foto daquela hoje, nas mesmas condições, as câmeras nos permitem. Às vezes eu saio, às vezes eu pego meu filho, eu com uma câmera, ele com outra, falo assim, vamos sair para fotografar, vamos brincar de fotografar. E aí você vê muita coisa, Piracicaba tem muita coisa. E cito um exemplo outro dia, passando em frente da onde hoje é a biblioteca. Era uma creche ali. Isso. Nessa creche tinha um IP amarelo. Estava passando, estava namorando na época, passando com a namorada, e aquilo forrado, um tapete amarelo. Mas nem pensamos duas vezes, descemos, paramos o carro, descemos e olha, Saiu uma foto. cada foto uma mais bela que a outra. Talvez até por todo o tempo de experiência, por todo o tempo que vivi nisso daí, muita gente me conhece. Eu tenho lá meu lado mais carismático, gosto de ser assim, sou o cara mais, dá uma zoadinha, brinca, tal, simpático, sabe? Eu não sei, atrai muito. Então, onde quer que eu esteja, eu estando com uma câmera, as pessoas já me identificam e elas pedem para ser fotografadas. Eu gosto de fotografá-las. Tá? Tem um amigo meu, vou até mencioná-lo porque eu tenho um carinho imenso por ele, tá? O Roberto Silva, nosso grande artista. O cara é um artista mesmo. Ele tem um equipamento para fazer as fotos de pessoas, mas ele faz aquelas fotos das pessoas mais à vontade. Tá? Eu até gosto de fazer esse tipo de trabalho, mas me falta o contato. Então eu gosto daquela fotografia social, aquela foto de contato. Posso fazer uma foto sua? Ou a pessoa vir me pedir para fazer uma foto. Ao contrário disso, parece que fica aquele negócio meio clichêzão, fazer pose, mas é aquilo que eu gosto de capturar, aquele momento da pessoa com amigos do lado, ou sozinho, tentando fazer essas fotos minhas aí que infestam as redes sociais. Eu gosto mesmo disso. Mas paixão por paixão, se eu pudesse escolher o tipo de fotografia, minha fotografia seria de esportes, esportiva, movimento. Sabe? Nós utilizávamos algumas câmeras, aquelas câmeras 6x6, uma câmera que você tinha um visor aqui por cima, e essas câmeras aí, a gente botava o rolo lá para 12 fotos. Quando tínhamos que trabalhar com ela, normalmente eram os dois fotógrafos com duas câmeras dessa, e um terminava e já ia ali, ia trocando filme do outro para dar continuidade, o outro ia cobrindo. E, cara, perdi uma sequência de um casamento em função dessas câmeras aí. Perdi a contagem, fui tirando. Aí meu pai olhou e falou assim, mas não acaba mais esse filme? Eu falei, não, tá indo, tá rodando, tá travando. Não tinha filme, meu amigo. Simplesmente não tinha filme. E aí foi aquele fiasco, né? Muito ruim, perdi cenas importantes.
É legal que ele já vem aprendendo enquadramento, sabe, foco, mas ele brinca, ele faz a coisinha dele, ele gosta, adora foto preto e branco, vira e mexe está tirando as fotinhas preto e branco dele. Apesar da pouca idade, me acompanha direto e às vezes eu levo alguma câmera e boto ele para brincar e assim, deixa a câmera ainda, ele ainda está naquela fase do automático, filho, está aqui, eu faço assim, você faz assado. Faz a brincadeira dele. Então, a título de futuro, a minha ideia é o site, que na verdade é o sentido maior meu dentro da fotografia, que é esse papel de inclusão. Eu tenho umas ideias novas para esse site, trazê-lo num papel de folhetim, transformar numa revista eletrônica, tá? Mas direcionada para alguns segmentos. Meu trabalho gosto muito do trabalho social, trabalhar com entidades sociais, seja cobertura de eventos externos ou da realidade desses locais. Então eu quero estar colaborando fotograficamente nesse sentido. É aí que eu quero ver se eu armo alguma coisinha agora para seguir mais nessa linha. Eu acho que ela se torna mais útil. Até porque há uma dificuldade imensa no mercado de fotografias hoje. Ou tem aquele que cobra muito, ou tem aquele que não cobra nada. E se você está no meio termo, você só toma chumbo de todo que é lado. Então, é bem complicado traçar hoje um futuro nesse sentido. Fotografia, para mim, ela se resume mesmo em eternizar aquele momento. Tá? Não importa se ele é bom ou ruim. A fotografia, eu sinto aquele momento. É pegar ali exatamente aquele detalhezinho daquela coisa que está acontecendo naquele momento. E aí que é a minha paixão por fotografia. É você poder olhar, falar assim, você olhar aquele e voltar em mente aquilo lá. Falar assim, poxa, olha, assim, nossa, isso aqui aconteceu assim e tal. Você trazer isso. Então a fotografia eu sinto ela assim. Graças à experiência do passado, consigo trabalhar todo aquele detalhezinho para ela ter uma qualidade, até porque hoje está aquela coisa, você tira a foto, ela tendo a qualidade mínima necessária, o resto você faz. Edita, ajusta a cor, ajusta a luminosidade, hoje você ajusta tudo. Tá? Então eu busco trazê-la mais próximo da perfeição, mas sempre eternizando aquele momento. E é isso que eu passo, por exemplo, para o meu filho. Assim, tenta registrar um momento. Esses dias até, nas minhas aventuras literárias, né? Eu trouxe um texto sobre foco, até porque eu estou mudando o foco da vida, mas trazendo isso com uma alusão à fotografia. Então, na verdade, tentar aproveitar aqueles momentos. Bem a visão fotográfica da vida. Assim, poxa, é aqui que eu vou? É aqui que eu vou. Sem perder o foco. Então, a foto para mim é isso daí. Pegou aquele momento e eternizou.